A partir de agora, você está no Questão de Justiça, um serviço de utilidade pública ao vivo aqui na UTV, sempre de terça-feira, das 11 ao meio-dia, que é retransmitido também pelos canais 972 da NET e TVA na cidade de São Paulo, Big TV Guarulhos, canal 20, TV Osasco, canal 6 da NET e Eco TV, canal 96 da Vivax, a rede da CESP. A apresentação é minha, Walter Cilione, os comentários jurídicos do Dr. João Carlos de Souza Freitas e também a grata satisfação de termos o Dr. Aires, que é presidente da comissão, uma das comissões da ordem, né? A nossa Comissão de Segurança Pública. Tá? Eu não sei porque estou uma confundida sempre, Dr. Aires, na Comissão de Segurança Pública. Obrigado, Dr. João Carlos. Aqui é o Sames Montanaro, que tem uma pergunta importante para fazer no final do programa. Hoje, o nosso entrevistado, tenho honra de dizer que é um amigo meu, o desembargador Nelson Calandra, que está aqui, né? Eu vou dar um histórico breve dele, mas não precisa muito, mas vale para quem... O programa todo para dar o histórico dele. Não, mas aqui tem 5 linhas, eu acho que dá. Olha. Desembargador Nelson Calandra se formou em 74 na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo, nasceu em Itaquaquecetuba, município da Grande São Paulo, atuou nas comarcas de Buritama, isso, Jales, Suzano, Pirassununga, Osasco, Barueri, Tapecerica da Serra e Capital, onde foi juiz titular da 7ª Vara de Família e Sucessões. Foi também vice-presidente da Federação Latino-Americana de Magistrados, presidente do Conselho da Associação Mercosul do Estado de Direito nas Relações Internacionais, presidente e secretário-geral da APAMAGES, Associação Paulista dos Magistrados, que deu assim uma alavancada grande. Né? Bom, doutor Elan, tem aqui um monte de perguntas para o senhor, mas eu fico satisfeito de vir. O senhor veio de novo ao programa, né, nessa empreitada lá. E graças a Deus o senhor está no Tribunal de Justiça, né, um dos melhores desembargadores que eu conheço aqui, se eu posso declarar como jornalista. Né? Obrigado, Walter. Eu queria cumprimentar os companheiros de mesa, vocês que nos assistem, e dizer da alegria que a gente tem de voltar a essa tribuna tão importante de comunicação com a população, e dizer que no Tribunal de Justiça 100% são bons, né? Eu sou o mais fraquinho de todos que eu tem sou lá. fã do senhor, não tem como. Sabe o que acontece? Eu tenho N perguntas aqui, mas tem uma aqui, que fora do Estado de São Paulo, quem acompanha o seu blog está ali linkado no nosso site, que bom, graças a Deus, obrigado também, mas tem inclusive a questão do Estado de São Paulo, mas eu vi que o senhor declarou publicamente, né, contra a existência do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, que criou tanta polêmica aí, está criando desde o ano passado, né? O senhor acha que é um órgão desnecessário, doutor? Olha, o CNJ, eu acho que para os estados federais é um órgão totalmente indispensável. Para os estados unitários ele é um órgão indispensável, porque ele faz essa intermediação entre o poder político e o poder judiciário. E aqui nós temos já ele instalado, então não adianta não gostar, tem que trabalhar com ele. O que nós criticamos é a composição, a arquitetura do Conselho Nacional de Justiça, onde a Justiça Estadual, que responde por mais do que 70% do movimento judiciário do país, que tem mais de 70% da magistratura, tem nesse conselho apenas 2 cadeiras, uma para desembargador e outra para juiz. Nossa, que absurdo, né? A lei de imprensa já bate setorizando na questão do jornalismo. A lei de imprensa já funcionaria para isso, né, doutores? É verdade. Eu penso também que o Conselho Nacional de Justiça deveria ter uma outra estruturação, porque, como o doutor Calandra disse, nós acabamos tendo representantes de áreas do judiciário menores e aquela grande massa que lida com todos os processos, que na realidade tem o contato mais direto com o jurisdicionado, que é a Justiça Estadual, tem uma representação pequena. Porque quando você vai para a Justiça Federal, o grande jurisdicionado da Justiça Federal é a própria União. Aliás, o grande cliente de todo o Poder Judiciário é a União. Boa Fazenda ou União. Na Justiça Federal se evidencia bem mais do que no Estado. Né? Hoje que nós temos aqui um representante da OAB, eu quero apresentar uma tese que eu apresentei em matéria disciplinar no CNJ, que eu acho importantíssima para nós. Por quê? O magistrado ele concede direito de ampla defesa para o réu acusado de matar a própria mãe. E o magistrado não tem
direito à ampla defesa quando ele é acusado de uma falta funcional perante o CNJ. Porque falta ali um órgão acusador independente, não é? Ou seja, a denúncia não é apresentada pelo Ministério Público, você não tem uma denúncia formalizada, você não tem a amplitude da defesa, até porque não há um órgão acusador independente, quem acusa é quem julga, não é? Então esses defeitos estruturais eu acho que nos levam a refletir. Acaba tendo um procedimento distorcido. Porque né? de um lado você elimina a advocacia, porque a amplitude da defesa que o advogado pode ter num processo judicialiforme, né, aonde se concentra na mesma pessoa quem acusa e quem julga, né, o que foi abolido na lei de contravenções penais pela Constituição de 88. Então, lá no CNJ, em matéria disciplinar, nós temos um processo judicialiforme, aonde quem acusa é quem julga. E com isso você compromete a amplitude da defesa. Onde fica o direito do contraditório aí, doutor? Eu acho que fica bem esmaecido e bem prejudicado. Porque a defesa do contraditório estão bem prejudicados. Eu queria dizer, como juiz há quase 30 anos e como operador de direito há quase meio século, né, eu acho que eu posso dizer, eu sou alguém que ama profundamente as instituições republicanas. O judiciário, o Ministério Público, a advocacia são ferramentas indispensáveis. Quer dizer, se você não tem um promotor para acusar, um advogado para defender, que raio de processo é esse onde alguém sofre uma pena que pode variar de uma remoção compulsória, de uma aposentadoria compulsória, e ainda agora há pouco a nossa colega Clarice, lá de Abaetetuba, no Pará, ela foi colocada em disponibilidade, uma jovem magistrada. Por quê? Por uma falha do Poder Executivo, não é falha do Poder Judiciário. Entendi. Juiz não é carcereiro. Quer dizer, quem tem que ter cadeia separada para homem e mulher é o Poder Executivo, não é o juiz. Não é? Se alguma falha há nesse tocante, é do Poder Executivo, não é da magistratura. Porque um juiz, numa cidade com 100 mil habitantes, que é considerada rota de tráfego, onde você tem um volume de trabalho imenso e recursos materiais escassos, ele não tem como tomar conta de tudo que se passa dentro da sociedade. E essa moça que foi presa e que a juíza acabou acusada de responsável pelo fato dela ter sido estuprada, ela estava num presídio, numa unidade separada dos homens, e o que houve foi falha de quem tinha ela sob custódia. Hoje, pela lei, você é obrigado a ter em prédios separados, homens e mulheres. E ali estava no mesmo prédio, ocorreu esse episódio lamentável. E mais, quem conhece o Pará sabe que os paraenses são pessoas mais altas. Às vezes você não tem nem como perceber que uma pessoa é menor quando você olha para a pessoa. São pessoas de estatura elevada, de compreensão física avantajada. E ela já tinha, essa pessoa que provocou todo esse episódio, 5 flagrantes por delitos criminais graves. Nossa. Como é que a juíza vai adivinhar isso? É uma situação complexa, porque aqui em São Paulo, que nós temos a Secretaria de Assuntos Penitenciários, que tem uma estrutura, e a gente vê que o sistema, como normalmente se diz na imprensa, está falido, porque não tem vaga suficiente, não tem estrutura, acaba colocando 2, 3 vezes a quantidade de preso naquela cela, se cabe 30, põe 90. Né? Imagina nos estados tem muito menos estrutura. Maiores em extensão e menores em recursos. Tanto o doutor Arlen quanto o doutor Calenda deve ter vivenciado bem a época em que nós tínhamos presos em delegacia. Ainda, né, doutor João Carlos? Ainda tem muitos perdidos por aí. Existem alguns perdidos por aí. Eu recebi na minha casa o presidente da Suprema Corte do Senegal, que era meu amigo, Mansour Sy. E ele falou: Calandro, eu quero conhecer um estabelecimento prisional, uma delegacia de polícia. E eu levei ele na delegacia de polícia da Vila Carrão. Nossa. E até era uma delegacia com certa organização.
Quando ele viu a comida ser servida em carrinho de pedreiro, né, ele pôs a mão na cabeça e ele falou: Calandra, nem no Senegal é desse jeito. Né? Meu Deus. E como vocês convivem com isso, né? E se nota que isso não é uma responsabilidade. Bom, então eu sou desembargador, fui lá, vi que estavam servindo comida no carrinho de pedreiro, então eu teria que imediatamente interditar essa unidade? Não. A responsabilidade é de acusar a Comissão de Segurança da OAB, Comissão de Direitos Humanos da OAB, Ministério Público, fazer uma acusação formal e representar contra quem seja responsável por isso. Agora vai condenar um juiz? Doutor Carlos, eu quero aproveitar o gancho, aproveitando todo esse vasto conhecimento que o senhor tem na área. O que o senhor acha da privatização dos presídios? Me parece que isso daí nos Estados Unidos tornou o custo do réu preso mais baixo do que o próprio Estado acaba pagando, e os presídios têm uma segurança maior. Existe alguma coisa já voltada nesse sentido ou seria inédito? No Texas tem uma prisão que há 125 anos nunca fugiu um preso. Ai, que beleza. Nossa. 125 anos. Meu Deus. A gente tem que tirar os fantasmas do armário, né? Quando a gente fala em privatizar, pelo menos em parte, os presídios, nós ficamos aí com medo, porque na Colômbia, privatizados os presídios, o dono da empresa que ganhou a licitação de privatização era o Pablo Escobar, que era o chefe. Mas ele era especialista na área. Ele vivia por dentro do sistema. Mas eu acho que nós podemos realmente pensar numa modernização de matéria prisional, porque há delitos menos graves, há delitos que comportam penas menores, em que a pessoa, vamos dizer, pode estar pagando pela sua própria hospedagem pelo Estado. Aqui o Estado é obrigado a pagar a hospedagem do condenado. Se ele estuda, ele faz um favor ao Estado. Se ele trabalha, faz 2. Se ele tem bom comportamento, faz 3. Isso são obrigações de todos nós viventes. Né? Se nós nos comportarmos mal na sociedade, a mulher manda a gente embora de casa. Verdade. Né? Se nós não trabalharmos, não vamos ter dinheiro para pagar o supermercado no fim do mês. Né? Então, isso são obrigações primárias. Se não estudar, a pessoa não vai adiante. Né? A nossa vida, como profissionais de direito, é estudar, estudar, estudar. Então, eu acho que nós temos que rever a nossa legislação penal e termos uma legislação que assegure privatização, pelo menos de parte, dos estabelecimentos prisionais, parar com essa coisa de tudo virar crime. Né? Ainda hoje eu estava redigindo um voto vencido numa ação civil pública, onde uma empresa de telefonia multinacional foi condenada por improbidade administrativa, e o presidente de uma Câmara de interior também foi condenado, né? Por não respeitar determinadas formalidades. E eu escrevi nesse meu voto vencido, eu entendi que não houve má fé, não houve propósito de lesar ninguém, até porque uma multinacional não vai lá em um município remoto, né, para fraudar, receber lá 5 mil reais de conta de telefone. Isso não existe, né? Então eu dizia que nós estamos gradativamente judicializando também a política, porque o prefeito ele fica atônito, ele não sabe o que fazer. O presidente da Câmara, a mesma coisa. Então ele vai, para governar, vai ter que consultar o promotor para ver se está certo ou errado, consultar o juiz, e não pode nem consultar um grande jurista, porque se consultar sem fazer licitação, pode ser condenado por improbidade administrativa. Olha, eu sou obrigado a passar para o comercial agora, o Cito está pedindo. Eu quero que também bote na saída, na entrada do bloco, a questão da adoção, aquele vidinho que a gente tem, e a gente vai para um rápido intervalo aqui com o doutor Calandra no Questão de Justiça.